rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isto por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradou a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ele saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu e degolou João na prisão. Trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. É o evangelho que narra para nós o martírio de João Batista. Mas deixa eu dizer uma coisa: a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e é o alimento que nós precisamos para alimentar nossa vida. E nós não podemos ignorar a palavra de Deus. Aprendi com São Jerônimo que ignorar a palavra de Deus é ignorar o próprio Cristo. Às vezes a gente é assim: vai lá na Bíblia, tem uma passagem que é boa, a gente gosta e fica com ela. Se não é boa, a gente troca, né? Procura outra que está melhor. Mas se a gente vai no fundo, a origem, a riqueza da palavra, a palavra de Deus tem sempre algo que é para dizer diretamente ao meu coração. Às vezes nós queremos uma palavra para outro. Não, a palavra é para mim. É Deus que está falando ao meu coração. Então, o evangelho de hoje me chama a atenção pelo seguinte: 4 pessoas ali perderam a cabeça. Talvez nós achássemos que somente João Batista tivesse perdido a sua cabeça. Pelo contrário, o único que tinha a cabeça no lugar era João Batista. Os outros perderam a cabeça no sentido mais pejorativo da palavra. A mais perdida era a mulher. Deixou o seu marido para ficar com o homem que não era seu. O rei Herodes nem se diga, já era um perdido por natureza, mas se juntou com uma mulher que também não era sua, era a mulher do seu irmão, era sua cunhada. Então você imagina como era um homem de cabeça perdida. E tinha outra perdidinha, parecia a bonitinha da história, mas era outra de cabecinha louca também. Era a filha da tal de Herodíades. Ela foi lá,
com sua dança sensual, dançou para lá, dançou para cá, e encantou a todos com sua dança. Era aniversário de Herodes, e como era seu aniversário, aquilo agradou os convidados. Herodes então disse: olha, o que você quiser eu vou te dar por causa dessa dança. Vale lembrar que Herodes gostava de João Batista, gostava de ouvi-lo, não concordava, mas gostava. Sabe aquela pessoa que fala o que é verdade, que a gente às vezes não quer abraçar a verdade, a gente sabe que é pra gente, né? Sabe que está falando para mim, mas a gente não quer abraçar. Herodes sabia disso. Herodes escutou muitas vezes João Batista falar, e o que João Batista falava incomodava, mas mexia com ele. Ele no fundo sabia reconhecer seus erros. Por isso ele protegia João Batista. Ele era um cabeça perdida, mas como eu disse, não era a cabeça mais perdida dali não. A cabeça mais perdida de quem era? Da mulher. Feliz e bem-aventurada é a mulher que tem a cabeça no lugar. Onde é que é o lugar da cabeça? É no pescoço, imagino, né? Mas tem hora que ela foge do pescoço. Foge ou não foge? Foge. Aí a cabeça vai para tudo quanto é lado, né? Você já deu cabeçadas na vida, sim ou não? Ah, eu nem te dou uma cabeça. A cabeça até dói, né? Das cabeçadas que nós damos na vida. Mas tem gente que dá cabeçada e cabeçada muito longe, que acaba mesmo perdendo a cabeça. E eu digo a você, foi o que aconteceu com essas mulheres, foi o que aconteceu com esse homem. Mas João Batista era um profeta, e nós gostamos dos profetas, sim ou não? Profeta é aquele que fala em nome de quem? De Deus. Eu fui ordenado padre para ser profeta. Mas eu já prestei uma atenção numa coisa. O povo gosta do profeta quando o profeta passa a mão na cabeça, quando o profeta fala coisa boazinha para você, quando o profeta te agrada, quando o profeta coloca doce na sua boca. Ai, que padre bonzinho, ai, que padre queridinho. Ele fala tudo que eu gosto de ouvir. Mas no dia que o profeta vem te dar uma chicotada, aí você vira a cara do profeta, sim ou não? Esse padre não gosta dele, porque ele fez o que? Te deu o quê? Uma chicotada. Tem alguém que gosta de chicotada? Não, a gente gosta de dar nos outros, né? A mãe lava na criança, você gosta. Mas nós gostamos de receber chicotada? Não, desculpe, deixa eu dizer a você. Se você realmente quer ser amigo de Deus, deixe que Deus cuide de você por inteiro. O Deus que passa a mão na sua cabeça, te dá ternura, te dá amor, maravilha. Mas é o Deus também que nos chicota. E por que Deus faz isso? Porque Deus nos ama. Quem ama tem que falar o quê? A verdade, ainda que ela doa. Tem hora que a verdade dói. Dói ou não dói? Dói. Às vezes a gente prefere ficar com a mentira, né? Porque a mentira ilude a gente, engana. Ai, que bonitinho, nada, está toda feia. A pessoa falando que a vida é bonita. Não, tem que dizer para a pessoa aquilo que é, com caridade, com discernimento. Mas o profeta tem que dizer a verdade. E nós gostamos da verdade? Nem sempre. Nem sempre gostamos dela. Sobretudo porque a verdade faz o quê? Incomoda. Incomoda ou não incomoda? E como incomoda? Agora, se a pessoa está com a cabeça um pouquinho fora do lugar, aí é que ela não gosta de ouvir verdade. É ou não é? Você já experimentou isso na sua casa? Tá. Quando o filho, quando a filha, quando o marido, quando a esposa, quando qualquer um de nós deixamos a nossa cabeça sair um pouco do lugar. Agora o pior é quando sai toda do lugar, né? Aí a gente não escuta nada mesmo. Porque aí é verdade que a cabeça sai do pescoço, os ouvidos param de funcionar. Para ou não para? A gente não quer escutar ninguém. E aí foi o que aconteceu. Essas mulheres ficaram profundamente chateadas, incomodadas, porque João Batista falou alguma mentira, sim ou não? Não, ele falou a verdade. Herodes, essa mulher não te pertence. E de fato não pertencia, não era dele. Ele estava sendo injusto, ele roubou a mulher do seu irmão. Óbvio que aquela que tinha a cabeça mais perdida, estava com a cabeça mais deslocada, ela ficou com um profundo ódio de João Batista. Aproveitou a hora, aquele momento em que a filha agradou e que Herodes fez
aquele agrado. O que você me pedir, eu vou te dar. E o que ela pediu? A cabeça de João Batista. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes, para anunciar a verdade, nós temos que colocar a nossa cabeça no prato. Nós temos que dar a nossa cabeça e o nosso coração. Nem sempre as pessoas estão nos elogiando, que padre bom, maravilhoso, mas nem sempre é assim. E bom que não seja assim. Nosso Senhor morreu assim, ó, porque falava o quê? A verdade. A verdade dele incomoda até hoje, sim ou não? Sim. Por isso que ele está assim. E o padre, profeta, ele tem que ser crucificado também. Ele tem que ser crucificado pela verdade. E muitas vezes, quem vai crucificar o padre são os mesmos que gritam Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Foram os mesmos que gritaram o quê para Jesus? Crucificam, crucificam. Deixa eu dizer a você, você sabe que não existe maneira mais moderna de nós crucificarmos as pessoas nos dias de hoje do que usando a nossa língua. A nossa língua é um instrumento muito malicioso. É ou não é? A cabeça da pessoa, não sabe como a cabeça de uma pessoa está perdida quando a gente escuta o que sai pela boca dela. A boca fala do que o coração está cheio. Imagine se sua boca, desculpe, se seu coração está cheio de raiva, de ressentimento, de mágoa. É isso que vai sair da sua boca. É isso que vai sair de dentro de você. Então, as pessoas vão te crucificar. As pessoas vão crucificar umas às outras, mas nós temos que ficar com a nossa cabeça no lugar. Se as pessoas que te crucificam perderam a cabeça, quem não pode perder a cabeça é você. Agradeço a vocês as orações que recebi hoje, as orações que eu sei que muitos fazem, as orações que eu recebo aqui desde quando sou menino, que eu estou vendo aqui muitas dessas mulheres a falar de oração. Muitas de vocês tinham cabelo preto quando estava aqui nessa igreja. Estou vendo vocês hoje com muitas de cabelo branquinho, com maravilha, não é? Louvado seja Deus. Eu recebi a oração de muitas de vocês. Só peço uma coisa para vocês: que a mesma boca que louva, que adora e que reza não seja a mesma boca que fofoque e que fale mal da vida dos outros. É o maior contra-testemunho que nós podemos dar. É a maior, é a pior forma de nós quebrarmos a nossa profecia. Sejam mulheres profetas, sejam homens profetas, mas Deus nunca fala pela boca de uma pessoa que é movida à fofoca. O nosso amado Papa Francisco já fez pelo menos 50 sermões falando mal do século. Como é que é o nome do mal do século? Fofoca. Fofoca na igreja, dentro dela, fora dela. Graças a Deus, eu indiquei que nessa igreja não existem pessoas fofoqueiras. Louvado seja Deus, né? Eu olho para cá, eu sou muito santa, santinha, maravilhosa, louvado seja Deus. Mas, se por acaso existir, espero que a partir de hoje a fofoca boa aqui nessa igreja. Pode ser assim? Aliás, hoje, eu vou dar no final da igreja, no final da missa, melhor dizendo, a bênção de São Brás, aquele que abençoa as nossas gargantas. E como nós damos de bênção nas gargantas, sim ou não? Sim. Algumas pessoas com problema na garganta porque usam bem a garganta, né? Usam para catequizar, para evangelizar, para formar. Agora, outros, infelizmente, ficam mal na garganta porque usam muito mal a garganta, sim ou não? Sim. Desculpa falar mal dos outros, deixa a garganta, não só a garganta ruim, o coração e o corpo inteiro. Então hoje, quando eu for dar bênção na sua garganta, for colocar ela bem no seu pescoço, eu espero que você deixe aqui na igreja toda a fofoca que entrou por aqui ou que saiu pela sua boca. Amém? Amém? É isso que Deus espera de nós. Bem, então sobre São João Batista é isso que eu queria dizer. Mas a primeira leitura da carta aos Hebreus, ela é muito linda em todos os sentidos, mas vou pegar um versículo só. Lembrai-vos dos vossos dirigentes, dos vossos líderes, dos vossos guias espirituais, daqueles que vos anunciaram a palavra dele, a palavra de Deus. E acima de tudo lembrai-vos como que terminou a vida deles. E
e imitar-lhes a fé, imitar-lhes tudo aquilo que foi o procedimento deles. Aí hoje, que eu estou completando 15 anos de padre, eu quero lembrar de 2 guias espirituais que eu sei que não morreram, mas estão sempre vivos, sobretudo aqui no meu coração. Estão vivos, porém não estão, porque eles foram muito importantes na minha vida espiritual, e vocês vão ver que na vida de muitos de vocês também. O primeiro deles é o nosso querido Frei João Vilk. Hoje Dom João Vilk, ele é bispo de Anápolis. Eu ainda era criança quando ele era pároco aqui nessa paróquia de São Marcos e São Lucas. E quem teve o privilégio, levante a mão, né? Olha, opa, está vendo o não, aqui meu professor ali, né? Muitos de vocês tiveram o privilégio de escutar sabedoria, de escutar sensatez, de escutar sobriedade daquelas pregações maravilhosas que o Frei João Vilk fazia nessa igreja. Eu era um menino, mas era um menino que tinha 2 características. Ao mesmo tempo que eu era muito disperso, nada me deixava quieto. Quem estudou comigo, quem foi meu professor sabe o quanto era difícil me segurar. Mas ao mesmo tempo também, eu tinha uma facilidade muito grande de captação das coisas. Eu já escutava uma coisa e aquilo entrava com muita facilidade dentro de mim. E era isso que eu escutava quando eu vinha na missa. As pregações de Frei João Vilk, muitas delas são gravadas no meu coração até hoje. Lembro que uma vez ele começou a fazer na missa, ele fez uma série de pregações sobre os 10 mandamentos. Eu era um menino, nem estava na catequese, nem sabia o que eram os 10 mandamentos. Mas Dom João Vilk, você vê que ele falava muito bem, não é? Tinha uma facilidade de comunicar, uma doçura na voz, e aquela voz sempre muito unissona, mas ao mesmo tempo muito inteligente, muito capaz. E aquilo me tocava muito. Não fui próximo a ele, eu era muito menino ainda, nem fui coroinha dele, mas eu posso dizer que foi um grande dirigente espiritual que jogou a semente da palavra de Deus no meu coração ainda quando eu era criança. Eu tinha prazer de vir a essa igreja para escutá-lo falar. E tenho que dizer que logo depois que ele foi embora, foi quando eu também fiz a minha primeira comunhão, foi quando eu também fichei da igreja. Não é? A gente há de se recordar que ao mesmo tempo que o Frei João falava com uma clareza, naquele tempo, 82, 83, quando o Frei João era pároco aqui, era próximo ali da Copa do Mundo. E o Brasil tinha um goleiro na seleção brasileira que se chamava Carlos. E o Carlos tinha o cabelo igual ao do Frei João Vilk, pichado assim, não, no Frei João Vilk pichado. Então meu irmão, às vezes, não lembrava o nome do padre, falava, eu que é goleiro da seleção brasileira. Meu pai era aquele padre polonês, né? O cara era o Frei João. Mas era um jeito de associar aquele padre polonês que estava aqui, que a gente gostava de ouvir, falava muito bem. Mas aconteceu que o Frei João foi embora, e quem veio depois dele falava muito enrolado. Os quadros não entendiam, né? Mas eu tenho que dizer que aquele jeito enrolado dele foi quem me trouxe para a igreja. O meu querido Frei José. Não é? Então eu tinha me afastado da igreja. Aí um dia, fiquei importante o profeta falar a verdade. Ele atendia com vale, que era aquele confessionário bonito que está ali, né? Mas era aquele confessionário de madeira, vocês lembram dele? Deve estar ali atrás ainda, né? E eu vim confessar, confessei meus pecados, falei um monte de coisa para ele. Aí no final ele perguntou assim, mas você na missa? Ele falou, não entendi nada. Você na missa mesmo, menino? Ô Frei, fala de novo. Você está vindo na missa domingo, menino? Eu falei, não estou vindo, Frei. Domingo eu tenho que jogar bola, eu preciso jogar bola, tá? Ele me deu uma bronca, ele me jogou no chão praticamente. Eu pensei que ele ia falar dos outros pecados, né? Mas eu falei que não vinha na missa domingo, aí ele falou assim, ó, você não pode faltar mais missa no domingo. Eu falei, tá bom, não vai faltar missa no domingo. Eu acho que eu fiquei tão assustado com o choque que ele deu, né? Que eu entendi que ele vai faltar missa no domingo. Falou que eu ia faltar, eu vou tentar, né? Ele não era assim? Sim, enérgico, né? João viu que tinha de doçura, ele tinha de... Não era de bravura não, era de firmeza. Mas aí deixa eu dizer uma coisa a você, o profeta tem que ser assim também. Aí eu botei na minha cabeça,
Eu vou mostrar para esse padre aí que eu vou vir na missa todo domingo agora. E fiz um propósito comigo. Eu vou vir agora na primeira missa. Ele tinha acabado de mudar a missa era 8 da manhã, passou para 7h30 da manhã, você lembra? Aí eu falei, agora eu vou vir nessa missa, 7h30 da manhã, porque depois eu fico livre, vou jogar bola e vou fazer o que seja o que for. E foi dito e feito. Desde aquele propósito que eu fiz naquele confessionário, de nunca mais perder a missa do domingo, nunca mais perdi. Foi em janeiro de 1987, ou seja, praticamente 30 anos, é isso? É exatamente isso. Foi ali, eu me lembro como se fosse hoje. Aquele frei gordo, educado, falou, mas eu não entendi o que ele falou. Mas foi da fala dele que eu fiz esse propósito. Não vou mais com camisa aos domingos. Aconteça o que acontecer. E aí eu fui novamente criando gosto. Se antes eu gostava de vir para a igreja escutar o frei João pregar, agora eu gostava de vir para a igreja para sentir gosto pelas coisas de Deus. E aí foi vendo aqueles meninos que estão ali trabalhando no altar, bonitinho, como eles estão aí. A roupa não era tão bonita assim não, mas me deu vontade de ser coroinha. Queria também. E o que eu gostava? Quando tocava aquele sim, tocava o sino, né? E nossa, eu podia tocar o sino também, achava bonito demais aquele sino tocando. Comecei a criar gosto por aquilo lá. Tá bom, meu querido, você é sua coroinha. Daí veio a prova do 7. Eu gostava também de jogar futebol. Nossa, como eu gostava. Naquela época, né? Que ela gostava mais, era menino, né? Era outra coisa. E tinha um time na CIM, chamava Real Madrid. O querido Gandula treinava na careca do time. E o amigo chamava uma vaguinha para eu jogar. Não é uma vaguinha da Espanha, não, querido. É o que da Ceilândia, viu? Era aqui, eu nasci aqui. Time do Gandula. E meu amigo Luiz, que estudava comigo, tinha arrumado um mais para eu jogar. Eu falei, que maravilha, agora eu vou conseguir. Treinei, consegui ser zagueiro do time. Falou, opa, agora eu vou. Mas tinha acabado de conversar com o Rômulo, era o cortador dos coroinhas, do nosso querido Frei Rômulo. Ele falava, vai igual o Frei José. Ô, eu vou beber na reunião. Como é que é? Eu falei, como é que é? Não, tem que ir na reunião aqui, sábado, 3 horas da tarde. Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer? O jogo do Real Madrid, que hora que é? Sábado, 3 horas da tarde. Perdão da reunião dos colinhas, que hora que é? Sábado, 3 horas da tarde. Foi a grande escolha da minha vida. Ou eu ia ser coroinha participar dessa reunião, ou a oportunidade que eu tinha de jogar no Real Madrid, não é da Finlândia, né? Pegou outro. Mas acho que eu fiz a escolha mais sábia da minha vida. E vim aquele dia para a reunião dos coroinhas, gostei demais, entrei no grupo, não saí mais dele. Demorou 6 meses, o Romulo foi do seminário, aí já me colocaram para ser até o coordenador dos coroinhas. Foi uma coisa tão rápida. Mas um dia, Dona Salomé, cadê a Dona Salomé? Aquela saudosa mulher do meu coração. Hein? Tá o quê? Tá onde? Oh meu Deus, mas é uma santa, Dona Salomé, ou não é? Então, Dona Salomé, estou vendo aqui tantas outras, Vitinha, Adelaide, essa turma maravilhosa que está aqui, entendeu? A gente vinha na segunda-feira para a igreja, né? Eu vinha para a igreja. E a Dona Salomé pegou e falou assim para mim, não, aquele jeito da Dona Salomé. Ô menino, por que tu não vai ser padre? É verdade, Dona Salomé? Não vou ser padre, porque não sei, você vai para quê, Dona Salomé? Eu disse bem assim, você vai ser um padre tão bom. Eu falei, pois é, Dona Salomé, mas eu nunca pensei nisso, não, eu quis ser só coroinha mesmo. Mas você vai ser um padre muito bom. Falou bem assim para mim, Dona Salomé. Eu guardei aqui no coração, eu guardava, mas a gente escuta, mas nem dá atenção, né? Mas guardei no coração. Tá bom. A paróquia tinha 100 coroinhas aqui na época. O Betinho está aqui, o dele aqui, mas ele cabeça dura, mas era um deles. Íamos todos no seminário na época chamado Jardim da Imaculada. Mas a gente só ia lá para lanchar, porque o lanche era bom, você lembra, Betinho? Te adorava aí. Até hoje você come comida lá? Nossa, era bom naquela época. A gente ia. Terminou lá aquelas coisas de encontro vocacional. Aí eu falei, perguntou, quem quer ser padre aqui? Todo mundo levantou a mão, todo mundo, eu. Vai para aquela
vida gostosa que tinha lá, todo mundo queria ser. Aí eu não levantei a minha não. Doutora Ananias, você estava lá também, viu, querido? Levantaram a mão, tá tudo casado aqui hoje. Betinho, Ananias, estou vendo ali, viu, meus amigos foram aí. Tudo levantaram a mão, eu. Aí eu não levantei a mão não, porque eu não quero ser, o que quer ser. Aí eu falei, nossa, eu fui acostumado a ser padre, eu vou ficar aqui sozinho, perfeito comigo, né? Todo mundo levantou. Você levanta a mão, viu, Betinho? Você quer tanto se enganar com esse povo, né? Você levantou a mão também. Mas como são as coisas de Deus? Mas era tudo que eu pensava na vida, menos isso. Pensar no ser padre. Mas aí esse freio, que eu falei para vocês, que era grosso, Frei José, ele tinha um lado muito terno, muito paterno. Quem tocou na paternidade do Frei José sabe disso, né? Fui ficando muito próximo a ele, ele foi muito pai para comigo. Fui se aproximando, fui conhecendo mais, e ele foi me possibilitando e se aproximando também das coisas de Deus. E eu fui gostando mais de ser coroinha, e fui gostando mais daquilo que eu fazia, até que dentro de mim começou a criar essa semente, eu vou ser padre. Pensei comigo, guardei comigo, e assim por diante. Aí aconteceu uma coisa. Frei José é o seguinte, então, depois que eu pensei em ser, agora eu venho do seminário. E naquela época você tinha a oportunidade de fazer segundo grau já no seminário. Mas como eu estava na 8ª série, eu tinha uma vontade também de poder trabalhar. Fui ali no Cezanne, fiz uma inscrição, fui muito amigo do Padre Ricardo, ali do Salesiano também, fiz uma inscrição, tal. Eu tinha até me esquecido disso. Quando eu menos imaginava, foi um rapaz lá na minha casa, veio bater na minha porta e entregar um convite, falando que tinha surgido uma vaga para me trabalhar tal, mas eu precisava estudar à noite, porque o trabalho era de dia. Tá bom, eu falei, nossa, que bom, oportunidade de Deus para mim, né? Aí eu vim falar com o Frei José, Frei José, coisa boa, eu já tinha esquecido, fiz uma inscrição no Cezanne, e aí agora apareceu a oportunidade, só que eu tenho que estudar à noite para trabalhar no outro dia. Resumindo, ele falou assim, se você for estudar à noite, você não vai vir para a missa. Se você não for vir para a missa, eu não vou poder te acompanhar. E se eu não puder te acompanhar, eu também não vou poder te dar carta do seu seminário. Aí eu... Tive que fazer uma segunda escolha na minha vida. Ou eu vou perder a primeira oportunidade de ter um emprego festival, o primeiro emprego fechadinho, né? Tão bonitinho, trabalhar no Cezão, estava com aquele uniforme bonitinho. Mas aí eu tive que fazer uma outra escolha decisiva na minha vida. Abri mão. E como foi importante? Eu se recordam, eu vinha para mim todos os dias, eu era coroinha aqui todos os dias, não precisava ser para ouvir a palavra de Deus, para criar gosto, para criar intimidade. Porque o padre, um jovem quer ser padre, mas não escuta a palavra de Deus, não tem audição a ela, eu percebo que realmente é difícil. Então, vocês vejam que esses dois profetas, cada um do seu jeito, eles foram muito importantes na minha vida. Frei João Wilke, com a sua doçura, com a sua firmeza, com a sua inteligência e perspicácia na palavra de Deus. Frei José, com a sua doçura, revestida de grossura, mas é um grande amigo. Estive em Niquelândia, acho que faz um mês e pouquinho, né? Fui lá visitá-lo, peguei o cabelo dele, puxei, empurrou, não vai mesmo. Continua o mesmo, não é? Mas sou muito grato realmente a eles, porque foram dois dirigentes muito importantes na minha vida e na minha vocação. Essa paróquia de São Marcos e São Lucas, eu tenho uma gratidão eterna. 3 grandes presentes de Deus que eu recebi aqui nessa comunidade. No dia 8 de dezembro de 1985, aqui eu fiz a minha primeira comunhão. Minha primeira comunhão nas mãos do meu querido João Wilke. E a minha primeira confissão foi nas mãos de Dom Frei Anos, hoje é bispo lá de Mato Grosso. Naquela época ele tinha acabado de chegar aqui, ficou com a experiência na paróquia, e aí foi com ele que eu tive a graça de confessar
confessar pela primeira vez, ele depois se tornou um pai para mim. Quando eu entrei no seminário, ele foi meu primeiro reitor do seminário. Quando eu saí do seminário de São Francisco, também na Zona Norte, ele também era meu reitor naquela época. Então, de fato, é um pai para mim, é um outro dirigente que eu acho que falaria uma noite inteira só sobre ele, mas não vem no caso agora. Foi nessa paróquia que no dia 24 de setembro de 1989, eu também recebi o sacramento da crisma. Como foi importante a crisma para me conferir a maturidade da escolha, da decisão, da clareza daquilo que eu queria. Sem a graça do Espírito Santo, nós não fazemos escolhas inteligentes nem sábias nessa vida. Eu tenho um carinho muito grande. Esses dias, semana passada, eu fui à Catedral dos Militares, Rainha da Paz, ali no Plano Piloto. E você sabe que ali embaixo está sepultado o nosso querido Dom Ávila. Dom Ávila é um outro homem que eu tenho assim, um carinho único por ele. Foi ele que me crismou, por muitos de nós aqui, se lembra quando Dom Ávila veio aqui do Penorte, não é? O carinho que ele tinha por todos nós, mas também todo aquele amor e ternura dele me cativou muito. Por isso eu fiz questão de visitar o túmulo dele ali na Catedral Militar. E a minha graça foi justamente há 15 anos atrás, quando eu me prostrei nesse chão aqui dessa igreja, joguei todo o meu homem velho, meu homem pecador, e solitário que eu sou, nas mãos de Deus, e pela imposição das mãos do meu querido Dom Alberto Cadeira, eu fui ordenado presbítero, sacerdote da igreja. Então, eu vivi momentos maravilhosos aqui nessa igreja. Então, eu nem sei por que eu pensei nem vim celebrar os 15 anos de padre aqui nessa igreja, não é? Porque essas paredes, esse sacrário, tudo isso que está aqui, vocês que estão aqui, né, amigos, pessoas que fazem parte da minha história, da minha vida, esses meus queridos aqui, queridas do apostolado da oração, da Legião de Maria, eram pessoas que sempre rezaram muito por mim. Então, estou hoje aqui para dar graças a Deus. Ele é o autor e Senhor de toda a vocação, o lema da minha vocação, porque eu poderei retribuir ao Senhor por todo o bem que Ele me fez, lá do Salmo 115. Eu elevo o cálice da minha salvação, dando graças ao Senhor. E é isso que eu faço, porque vocação não é outra coisa, senão pura vontade de Deus e a gente querer corresponder a isso. E está aqui para agradecer a vocês, amigos. O tempo passou, eu já fiquei distante, já fui morar em um lugar, passei muito tempo morando nos Estados Unidos e em lugares mais distantes, mas laços que são eternos. São laços que são construídos no coração de Deus. Por isso, sempre que eu venho aqui no Penorte, que eu venho a Brasília, para mim é uma gratidão muito grande poder vir celebrar aqui na paróquia, não é? Por uma coisa, o povo judeu é um povo que tem memória. É um povo que faz memória. E fazer memória não é ficar recordando só fatos passados. Fazer memória é fazer sempre presente aquilo que um dia marcou sua vida. Então, a minha primeira comunhão vai ser sempre memória para mim, que está sempre viva no meu coração, na Eucaristia a cada dia. A minha crisma vai ser sempre memória para mim, porque o Espírito Santo na minha vida precisa ser atualizado todos os dias. A minha ordenação sacerdotal, imagina, ela tem que ser a memória mais viva da minha vida, porque todos os dias é Deus que me chama para ser seu ministro. E eu queria que nós fizéssemos sempre isso. Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Faça memória do seu casamento, do seu batismo, dos sacramentos, tudo isso vai estar sempre vivo no seu coração e não vai morrer. Não deixemos que a semente que Deus plantou em nosso coração morra ou seja levada pelos ventos deste mundo. Aqui nessa igreja, como eu lembrei a vocês, eu recebi muitas sementes, foram muitos semeadores. Lembrei desses dois, de tantos outros, que eu preciso agora cultivar, guardar, levar para frente e agora também semear para tantos essa palavra de Deus. Foi para isso que Deus me chamou. A semente que eu recebi é a semente que eu cultivei, ela se tornou fruto, se tornou uma árvore frondosa em mim, e é essa árvore que eu procuro então semear no coração de tantas pessoas. Pelo apostolado, pelo ministério da palavra que Deus nos dá, enfim, da forma como Deus quer usar. Com simplicidade, com humildade, mas com eficácia. Eu não sou outra coisa na vida a não ser ministro de Deus, que Deus me ajude a ser o melhor ministro que eu possa ser. Obrigado a vocês, povo querido.